Boa noite, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Nós estamos, nesse momento, iniciando uma transmissão ao vivo da Igreja Batista do Discipulado. É com muita alegria que nós iniciamos esse momento e você que pode estar vendo o seu Instagram um pouquinho diferente, é só você virar, e ajeitar para que você possa assistir assim, deitadinho, como está o meu celular também. A visualização fica melhor e quando nós formos transpor para o YouTube, você também vai ter uma visualização melhor. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vejo que há pessoas já entrando e peço que vão abrindo a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro. Gostaria que vocês pudessem se encaminhar até ela. E enquanto isso, todos nós que estamos muito felizes de poder mais uma vez falar do Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos aqui para dizer que esse tempo de pandemia que está de alguma forma sendo minimizado, de alguma forma está mudando, o panorama está melhorando, é também um tempo onde Deus tem falado conosco por meio da sua palavra. Então eu peço que você entenda que ainda estamos em transmissões, mas que esperamos que com a graça de Deus esse período passe logo. São todos bem-vindos, são todos extremamente bem-vindos à Igreja Batista do Discipulado em sua transmissão. Eu gostaria que abrissem na primeira epístola, esperei que alguns chegassem aí. Eu vou estar retirando os comentários para que você possa em casa ter uma visualização melhor, sem problemas com relação à própria imagem da tela. Mais uma vez, boa noite, e peço que você se conduza à leitura da Palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Ore comigo nesse momento, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria que nos colocamos mais uma vez a ouvir Tua Palavra. Que a Sua Palavra penetre em nossos corações, que a Sua Palavra gere transformações. Ela promete não voltar vazia, então nós cremos nisso essa noite. Nós cremos que a Palavra de Deus não volta vazia, mas faz conforme lhe apraz. Eu peço por cada um que está nos ouvindo agora, Senhor, em suas casas, em seus momentos, talvez aí sentado à mesa, ou mesmo com familiares. Eu peço que também estes possam ser alcançados pela Palavra de Deus. Senhor, nosso coração é extremamente rebelde e, em geral, costuma redarguir as palavras que ouve. Em geral, não somos obedientes de pronto, porque a tendência humana é a desobediência. Mas nessa noite, permita, Senhor, a Tua graça, permita-nos que a Tua graça seja absorvida por nós, de tal modo que venhamos ao final do sermão dizer glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Te pedimos que essa série de sermões na primeira epístola do apóstolo Pedro seja de elucidação, edificação e transformação na vida de cada um que vai ouvir. É assim que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Nós já tivemos uma série de sermões na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Se você observar o capítulo 1, ele, além de ser repleto de muitos temas distintos, ele acaba sendo um capítulo que meio que transforma o ambiente da carta em um capítulo 1 sumário. O capítulo 1 ele traz todas as demais informações que os outros capítulos da carta de Pedro vão constar. Nós tivemos a oportunidade de estudar esse primeiro capítulo, que se encontra em nosso canal do YouTube. Então o capítulo 1 de Pedro, que já foi totalmente estudado versículo após versículo, pode ser lá encontrado. Todavia, nós vamos recomeçar hoje a epístola, agora buscando completar todos os demais capítulos, mas não deveríamos deixar de fora uma abordagem ao primeiro capítulo.
Por isso eu peço que você esteja com seu caderno de anotações e possa observar as realidades que nós vamos estar estudando hoje, que são concernentes ao primeiro capítulo da epístola. Antes de entrar para os temas principais, eu gostaria de lembrar talvez de um filme que possa trazer uma luz ao que vamos compreender nesse primeiro capítulo. Vocês já ouviram falar do filme Todo-Poderoso, de 2003? Ele foi estrelado pelo Jim Carrey e pelo Morgan Freeman. Teve uma continuação também depois, mas parece que o primeiro filme pegou a gente de jeito. Apesar de não ser um filme atual, não está em cartaz nem nos últimos anos, o filme, que tem quase 20 anos agora, ele traz uma realidade muito interessante. O Jim Carrey, ele é um cara que está reclamando da vida, ele está questionando o fato de que as coisas não estão dando certas para ele, ele é um jornalista pouco famoso, e Morgan Freeman aparece como uma figura do Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, o Morgan Freeman, ele aparece, ele se revela para o Jim Carrey, né? E o que acontece é bem interessante. O filme começa a trazer as possibilidades de que como seria se fôssemos Deus, ou estivéssemos no lugar dele. Jim Carrey, então, intencionalmente colocado pelo Deus Pai Morgan Freeman, a, por uma semana ou alguns dias, ser Deus. Ou seja, ele se coloca no lugar de Deus. Ele assume esse papel por alguns dias e o filme traz cenas assim muito interessantes. No começo, o Jim Carrey está tão entusiasmado que ele mexe no trânsito, os carros vão para um lado, vão para o outro. Você vê ele puxando a lua para conquistar a sua noiva. Você vê ele articulando para o seu próprio benefício. Tem uma hora que ele perde a paciência com as orações que não param de chegar aos ouvidos dele, ele aperta um enter e responde tudo de uma vez, sim para todo mundo. E aí tem um monte de gente que fica rica e tudo mais. Esse filme é muito interessante. Quando no final, depois há um ponto de redenção na coisa, né? Parece que o Jim Carrey saca que ser Deus não é muito fácil. E ele abre mão do papel de Deus, Morgan Freeman assume, mas uma grande lição foi tirada, é aquela coisa toda. Mas é algo a se pensar. O que se propõe nesse filme? Primeiro, de que ser Deus não é fácil. De que Jim Carrey, quando reclama, não está certo, porque não olha do ponto de vista de Deus. Todavia, se formos olhar o filme com cuidado, aquele Deus não existe. Pelo menos não aquele Deus. Aquele Deus é fruto da imaginação do criador do filme. Aquele Deus, ele constrói uma imagem daquilo que é Deus para muita gente. Um sujeito bondoso, preocupado em atender as orações. Não tem nada sobre juízo, ou inferno, ou mesmo evangelho. Aquele Deus ali não fala sobre Jesus ou coisas desse tipo. É um Deus genérico, é um Deus criado. Exatamente como o autor imagina que Deus seria. Existe uma verdade fundamental ali que não pode ser esquecida. A verdade é que nós todos somos capazes de imaginar Deus, ou melhor, como gostaríamos que Deus fosse. Porém, nós não temos nenhuma chance hoje aqui de colocar o Deus de Morgan Freeman para nós. Ou seja, o Deus de Morgan Freeman, ele não é o Deus das Escrituras. O Deus de Morgan Freeman é um Deus criado para a nossa própria admiração, nossa própria alegria, nossos próprios contentamentos. A verdade é que o Deus de Todo-Poderoso é muitas vezes o Deus que as pessoas gostam de fazer. Como, por exemplo, o Deus trans, o Deus gay, o Deus para os negros, para os homens, para as mulheres, o Deus para determinada etnia, o Deus energia, o Deus força. Deus para mim é, e aí então eu tenho um Deus. E aí então eu criei um Deus. E aí então eu imagino que ele seja, então ele é. Mas seria muito sábio esta noite se nós pudermos pensar sobre a ideia de que este Deus que foi criado no filme, assim como a maior parte do que se diz a respeito de Deus, não representa de fato quem Deus é. Não transfere a realidade
do que Deus de fato é e de como Ele se revela. Não seria sábio para nós pensarmos aqui esta noite de que esse Deus Criador, esse Deus Salvador, esse Deus bondoso, seja feito à imagem dos homens. Esse Deus não é o Deus que nós estamos acostumados a ler nas Escrituras, ou pelo menos não deveria ser. Se nós somos pecadores, um dos aspectos importantes que isso infere é que sempre vamos estar inclinados a fazer as coisas para nós, para o nosso próprio deleite. Não é de se surpreender de que também o Deus que você talvez acredite não seja o Deus que existe, porque todos nós, assim como aquele autor, fazemos deuses para nós mesmos, figuras do que Deus deveria ser. É fato que existe um Deus, mas se somos pecadores, é bem possível, e eu lhe diria, é de fato que nós rejeitamos o Deus verdadeiro pelo Deus que criamos. O Deus verdadeiro confronta a realidade do Deus que gostaríamos que fosse. Se pudéssemos essa noite pegar cada afirmação que é feita sobre Deus, nós tomaríamos um susto. Como assim? Olha, Deus é amor. Então vamos ver o que o Deus que é amor diz sobre o amor. Amor inclui, inclusive, pegar Jesus, seu filho, colocá-lo na cruz e desferir um golpe contra ele, o próprio Pai. Quem faria isso e chamaria de amor? Só o Deus Pai sabe o que é amor, mas o amor de Deus nos escandaliza. Deus é bom. Ué, então por que há tantas pessoas sofrendo no mundo? Deus é justo. Então por que tanta impiedade ainda acontece? Onde nós estamos aqui? Temos um problema para resolver. Queremos o Deus que de fato existe ou o Deus que criamos para satisfazer as nossas realidades e intentos? Essas pessoas, que inclusive somos nós e não apenas aqueles que ainda não se converteram, mas todos nós podemos estar ligados a ideias falsas sobre Deus. E hoje ainda, talvez se pudéssemos, escolheríamos atributos que Deus não tem, para que nos fossem agradáveis. A epístola de Pedro começa com uma dessas características acerca de Deus e sua obra que nós costumeiramente podemos rejeitar. Eu poderia citar muitas delas, porque as Escrituras falam sobre Deus. Como disse, Deus é amor, Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo. E todas essas realidades, como diz Bavinck, todas essas perfeições de Deus, elas são reais e as Escrituras falam sobre ela. Mas eu gostaria hoje de começar com o que Pedro aqui aponta ser a âncora da epístola. Pedro vai levantar uma discussão doutrinária em tom de exortação, encorajamento, de uma destas questões ou atribuições acerca de Deus, e talvez a maior em termos de rejeição, incompreensão e até desprezo. Algumas pessoas sequer comentam ela com medo de que haja desavenças. É a doutrina da eleição. Se você puder observar, o primeiro verso e o segundo dizem assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Eleitos, mais uma vez, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Este Deus é um Deus que elege pessoas. Essa carta de Pedro traz a eleição, e aí em 3 pontos claros aí: eleitos por quem, eleitos como e eleitos para quê. Tudo isso está ali na carta. A eleição é a doutrina que Pedro, o apóstolo, escolhe para encorajar os cristãos que estão, como você leu, Ponto, Capadócia, Ásia e Bitínia, encorajar estas pessoas que estão padecendo perseguição franca em relação à crença em Jesus Cristo e à vida do Evangelho. Existem vários problemas que Pedro trata na carta, mas em todos os momentos é citado, é comentado e apontado a eleição como sendo um dos motivos, ou o maior deles, para essa carta, de que eles deveriam continuar, eles deveriam mudar, serem transformados, buscar santificação e honra.
essa doutrina tão rejeitada é a que Pedro escolheu para encorajar esses irmãos que estão padecendo tanto. Como você vai ler, problemas de liderança, problemas no casamento. Tudo isso é encontrado nessa carta tão rica que nós vamos estudar nas próximas semanas. E Pedro escolhe a eleição como sendo uma das molas mestras, e talvez a maior delas, na minha opinião, para esta carta. Essa doutrina fortificaria, na visão petrina, toda essa comunidade, ou estas tantas amplas comunidades que vocês e eu lemos aqui. Mas antes de entrarmos na ideia da carta em termos de desenvolvimento, vamos sanar qualquer dúvidas que podem ter a ver com o que chamamos de eleição. Para isso eu vou usar apenas 2 versos, embora muitos pudessem ser usados. Um deles é em Gálatas, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Eu gostaria que você pudesse ler comigo o capítulo 1, verso 15 e verso 16, por favor. A Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 15 e 16. Observe o que Paulo fala sobre escolha divina. Diz assim, verso 15: Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Como vemos aqui, Paulo, o perseguidor de cristãos, o assassino de cristãos do primeiro século, foi chamado por Deus em dado tempo, a existência dele nessa terra, mas ele foi separado antes que fizesse bem ou mal. Não podemos nesse momento fazer assim, não, foi uma separação vocacional. Você vai estar gerando uma heresia, você vai estar gerando aqui uma exegese, como chamamos na teologia. Isso não é possível. Não é possível separar, por exemplo, Jeremias 1,5, que também foi separado, o profeta Jeremias, dentro da barriga de sua mãe. Dentro da barriga da mãe, Paulo não tinha feito bem ou mal. Isso não é possível. Não dá para separar a vocação de pregador do próprio nascimento dele e depois do chamamento dele. O que nós temos aqui é a integração da vocação de Paulo, do chamamento de Paulo e da eleição de Paulo. Paulo foi separado, santificado por Deus, consagrado por Deus desde seu ventre. Eu gostaria também que você pudesse ir comigo até a carta de Efésios, um pouco depois. Essa carta também traz uma dimensão sobre eleição que nos faz pensar profundamente sobre isso. Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 6, acho que elucida muitas questões também. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Perceba esse final agora do verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente do amado. Existe aqui uma série de afirmações sobre a eleição, e elas não são sobre vocações apenas, ou nem mesmo sobre vocações, como aquelas de Gálatas e a afirmação de Jeremias. As afirmações sobre a eleição aqui são sobre que ela foi feita antes da fundação do mundo, de que ela foi feita para a santificação, ou seja, separados, consagrados para Deus. Ela foi feita para a adoção de filhos. Deus separou filhos antes que esses filhos viessem ao ventre de sua mãe. E Deus também fez isso com um motivo, para que a sua graça recebesse a glória devida. Convenhamos, essa interferência é feita por Deus antes, ou seja, antes que você e eu nascêssemos, Deus opera a eleição. Ao questionarmos qualquer ação divina anterior ao nosso nascimento, nós temos que ficar atentos ao final do verso 6 da carta aos Efésios, no capítulo 1. Você deve ter percebido que é para louvor da glória da graça. Você entende o que é graça? Bom, a graça é uma palavra que, na visão bíblica, dimensiona a vontade e o favor de Deus na direção de pessoas que não merecem. Ou seja, a graça ela tem como objetivo ser misericordiosa em termos de obras, ações e
e abordagens para aquela pessoa que não merecia. Ela merecia um outro destino, então ela recebeu graça. Ela merecia ser punida e ela foi perdoada. Ela merecia ser destruída e ela foi poupada. Ela merecia nada e ela recebeu algo. Significa que graça, louvor da graça, uma eleição que se estabelece em graça, é uma eleição que, talvez ao contrário do que muitos pensam, não prevê o acerto de alguém, mas o erro. Ou seja, quando nós estamos falando de uma eleição que tem como objetivo de que sejamos como para louvor da glória da sua graça, é porque Deus viu algo em sua onisciência chamado pecado, chamado queda, chamado rebeldia. A gente não tem como dizer que a eleição é por graça se Deus não visse a desgraça. A eleição é um ato de bondade imerecida de Deus, que significa que Deus está sendo bom antes mesmo daquilo que eu vou já fazer. E o que eu vou fazer? O mal. É impossível desassociar a eleição da bondade de Deus, porque a eleição vai expor para todos nós que Deus foi bom quando viu que tudo mais que faríamos era mal. Tanto a rejeição de Adão como a nossa já estavam dentro daquilo que Deus sabia que ia acontecer. A eleição não é, portanto, a escolha de Deus fria diante de pessoas como se estivesse fazendo um jogo de esse pode, esse não pode, esse tem o que eu quero, esse que não tem o que eu quero. A eleição, antes de mais nada, deve ser visto como um Deus que olha para frente diante da sua criação, vê a escolha deliberada para o mal e sabe muito bem que tal escolha e tal rebeldia merece com justiça a punição eterna e a destruição eterna. Então Deus elege em amor. Então Deus elege em misericórdia. Então Deus faz isso sem nenhuma coerção. Deus não faz isso porque as pessoas no futuro mereceriam sequer uma gota de justiça e bondade, mas sim de uma justiça que implicaria na ira e na destruição da raça humana. A queda de Adão e a nossa não são novidades para Deus desde antes da fundação do mundo. O que deveria nos chocar é a bondade de Deus preparada desde antes da fundação do mundo. Não deveria nos chocar a rebeldia autônoma, a escolha profunda em termos de nossa, pegamos Deus de surpresa, mas deveríamos ficar surpresos essa noite com nossa, Deus nos amou antes de nascermos. A eleição é um ato de benevolência e misericórdia da parte de Deus, e elas somente podem ser apreciadas por alguém que, como você vai ver aqui agora, alguém, dê uma olhada em Pedro capítulo 1, alguém que foi regenerado. Dê uma olhada no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. E antes que você diga assim, ora, mas rejeitamos mesmo? Bom, rejeitamos mesmo. E eu vou lhe dizer aqui, através de João, o evangelista, se você puder ir comigo no Evangelho de João, a gente vai ler que a rejeição foi deliberada, a rejeição foi total. Dê uma olhada, por favor, no Evangelho de João, no verso 10 do capítulo 1. Observe, por favor, quando João estabelece o começo do seu evangelho, ele diz assim no capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, e agora? Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que nós temos aqui? Rejeição deliberada. A raça humana rejeita o Criador. É o que você leu ali. Ele nos criou. E quando ele veio nos resgatar de nossas impiedades,
e Ele continua vindo com seu Espírito e pregando sua palavra aos nossos corações, como hoje, a nossa atitude é julgá-lo injusto, impróprio e mais. Nós o matamos e os mataríamos pessoalmente de novo, de modo direto, se ele viesse aqui, como da primeira vez, para anunciar a salvação. Todas as gerações estariam aí de pronto para matar Jesus, porque nós somos vendidos para o pecado. Não tem como alguém ser salvo, não tem como alguma pessoa participar dessa escolha sobre salvação, tendo em vista a sua condição de rebeldia. E não tem como afirmar nas Escrituras que exista um estágio onde Deus liberta a compreensão de alguém para que ela escolha por Deus, por um motivo muito simples. Isso implicaria em uma semi-regeneração, semi-novo nascimento, ou em alguma explicação doutrinária que não tem sustento nas Escrituras. Ou seja, o homem rejeita Deus. Deus busca salvá-lo. O homem mata Deus. Deus escolhe pessoas, mesmo em meio à sua maior rebeldia. Se você foi salvo por Jesus Cristo, tenha compreensão de que você não fez algo por isso. E de que quando falamos de regeneração, ou quando vamos até João capítulo 3, e ouvimos dizer que precisamos nascer de novo, como Jesus diz para o fariseu Nicodemos, sabe o que acontece? Ninguém consegue perceber às vezes o óbvio, e eu espero que muitos já tenham feito, que é perceber que quando Jesus usa a ideia do novo nascimento, ele está falando de um nascimento do alto, e ele está usando uma analogia de algo que nós conhecemos e que vimos acontecer. Pessoas nascem, mas elas não nascem porque escolheram nascer. Elas nem sequer conseguem nascer sozinhas. Elas precisam tanto de ajuda para nascer, quanto de serem concebidas antes de nascer. Elas precisam de um ato anterior a elas, do qual elas não têm parte. Deus fez o mesmo. E Deus escolheu pessoas para nascerem de novo, hoje, nesse tempo presente e nas gerações passadas. Nós e aqueles que aí estão, que são salvos, não tem nada pelo qual dizerem, eu consegui. A salvação, a eleição e a salvação exposta ali diante das Escrituras, ela é unicamente um ato divino. Então quando Pedro diz, olha, vocês são eleitos, e ele lembra disso, ele faz as pessoas ficarem alegres com isso. Olha só, bendito, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada, preste atenção, nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Tem nada feito de qualquer maneira e nada foi feito na hora que a gente é salvo. Nossa, eu vou salvar mais alguém. Tudo isso é plano de Deus desde a eternidade passada. Quando nós não nos damos conta disso, nós não entendemos a profundidade da queda. Como assim? A queda humana, a queda foi uma escolha deliberada humana. Uma escolha sem coerção, sem um empurrãozinho divino. A queda humana, no Éden, foi uma queda que não somente nos inclinou a uma desafeição por Deus, ou uma chateação. A queda nos transforma em inimigos de Deus. Inimigos ao ponto de matar o Filho de Deus, Criador nosso. Precisamos ter essa compreensão quando estivermos falando sobre Deus ter salvado alguém. Quando Deus salva alguém, é um ato de extrema misericórdia. Ele está salvando um criminoso. Ele está salvando alguém que foi responsável pela morte do seu filho. Ele está salvando alguém que nega que ele seja o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele está salvando um rebelde. Ele está salvando alguém que não o queria e que, se pudesse, o apunhalava e o apunhalou pelas costas. Deus não salva bonzinhos. Todos somos maus. Todos somos
perfidamente maus. E aqueles que não conseguem enxergar sua própria maldade, realmente não percebem bondade na escolha. Não conseguem ver a escolha de Deus como algo bom, porque acreditam que Deus tem que fazer isso com todo mundo, porque afinal, Deus, se Ele for justo, Ele tem que salvar todo mundo. E aí eu lhe pergunto, alguém que não consegue reconhecer Deus, alguém que não consegue amar a Deus por conta própria, alguém que não consegue escolher por Deus, pode julgar a Deus? Não, não pode. Mas é o que fazemos. A eleição é, apesar de todos os esforços meus e seus, a eleição é Deus salvando pessoas que seriam destruídas legitimamente por sua própria cobiça e escolha pelo pecado. Logo, quando Pedro começa a falar de eleição, ele começa dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma coisa para lembrar, hein? Vocês são regenerados, e isso deveria lhes trazer essa alegria muito grande na ressurreição de Jesus Cristo, nessa salvação que já foi reservada em tempos passados e foi revelada agora em Cristo, e será ainda maior essa revelação nos últimos tempos, quando vocês encontrarem a glória. Nós estamos diante de um Pedro animando cristãos perseguidos, pessoas que estão perdendo todas as coisas, estão dispersas, fora de seu contexto de terra natal muitas vezes, ou então fugindo da perseguição. Pedro está dizendo, e ele está provavelmente em Roma, como você encontra ali no final da carta, ele diz: eu estou na Babilônia. Essa é uma relação muito clara com o tempo onde ele está ali em Roma. Os pais da igreja também afirmam isso, e nós temos evidências razoáveis de que isso possa ser verdade. Pedro estava em Roma, e ele escreve para as pessoas: olha, eu tenho uma coisa para lembrar para vocês, quando vocês estiverem tristes com tudo que está acontecendo, com as perdas, com as perseguições, olha, eu queria lembrar uma coisa para vocês: vocês estavam indo para o inferno. Eu quero lembrar uma coisa para vocês: vocês estavam se encaminhando para a destruição absoluta, a aniquilação total. Vocês estavam indo queimar e ranger de dentes, e vou dizer, estavam realmente merecendo isso. Mas Deus os salvou. Deus os escolheu. Lembrem do que seria o seu fim, para lembrar que o que vocês estão passando é leve, é momentâneo e vai passar. E pensem naquilo que está reservado para vocês. Ponto. Aí ele já começa a animar todo mundo. Ele me anima e anima você também. E olhando para a eleição como a salvação de rebeldes incontrolavelmente pecadores, que não receberiam Deus e não receberam, e de que mataram o Filho de Deus, nós podemos entender que quando Deus salva alguém e o faz antes de que ele fizesse bem ou mal, é muito positivo. Porque quando Deus separa antes de nascermos, antes da fundação do mundo, e ele nos escolhe, ninguém pode dizer que fez algo que influenciou a Deus. Ou seja, ninguém fez algo nesse tempo presente que trouxesse para Deus alguma afirmação da sua própria eleição. Deus fez isso antes de nascermos, antes de termos feito bem ou mal, para que a eleição não fosse por mérito, mas por graça. Pela graça somos salvos, e para louvor da graça vivemos. E Jesus, e aí eu vou para esse segundo ponto que é um pouco mais rápido, Jesus representa esse eleito em termos de arquétipo, exemplo e o Salvador dos eleitos. Jesus é o Cristo eleito, e quando a gente vê o verso 4 até o verso 7, percebe que Pedro está exaltando esse Jesus, e vamos ler juntos aqui, verso 4: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o eleito passou por tudo isso. Os eleitos revelam Jesus, transmitindo esse legado. Isso é muito interessante. O que estamos aqui observando é que Jesus, o eleito de Deus,
para salvar o mundo, ele passa por todas as aflições. Então, quando os santos, quando os eleitos também passam por essas aflições, estão revelando Jesus Cristo, como Paulo diz, completando o que resta dos sofrimentos de Cristo. Ele não diz aquilo como uma obra em complemento a Jesus, mas ele diz isso como o fato que explicita de que nós, que somos salvos, devemos revelar essa salvação sendo como o eleito. O eleito passou por tudo aquilo, os eleitos continuam essa jornada. E é o que nós encontramos do verso 8 ao 12. Dê uma olhada, por favor. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejavam contemplar. Aqui mostra que os profetas que vieram antes de nós, aqueles que vieram antes de Jesus Cristo encarnar, aqueles que eram profetas do Velho Testamento e também o próprio João Batista, o último profeta dessa linhagem veterotestamentária, eles anunciavam e tentavam prescrutar, chegavam-se a Deus para ouvir em que circunstância, em que ocasião aconteceria tudo aquilo que aconteceu com o Messias Jesus. E o que acontece é que essa resposta foi dada a eles em termos de como aconteceria. Mas Jesus, quando veio, e veio em tempo certo, na plenitude dos tempos, cumpriu tudo aquilo que havia sido predito de sofrimento. E agora, nós que não vemos, que é o que está escrito aqui, para aquelas igrejas e para nós vale muito bem, nós não vemos Jesus, nós não temos esse acesso a Jesus. Então nós devemos revelar Jesus através de uma vida em conformidade a Ele. Eles apontavam para quem seria Jesus, para que aqueles que vissem Jesus chegar o reconhecessem. É Ele, é o que os profetas disseram. Olha, esse é aquele que está citado em Isaías, esse é aquele que está citado em Miqueias, é esse que Moisés falou que seria o profeta, é esse o sacerdote, é esse o cordeiro da substituição de Deus, que Deus propõe para a humanidade, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os profetas prescrutavam quando isso ia acontecer. E aí eles foram ouvindo de Deus todo o passo a passo, Salmo 22, Salmo 116, a gente vai vendo o desenvolvimento da revelação de Deus. E aí vem Jesus, na plenitude dos tempos. E agora, do mesmo modo como aqueles profetas, nós também não vimos Jesus. Eles apontavam para a vinda dele. Nós apontamos para o retorno dele. E nós não somos mais aqueles que escrevem essas revelações que viram Bíblia. Você que tem o Velho Testamento, junto com a sua Bíblia aí, você está vendo que Jesus está sendo apontado como aquele que viria. Então, quando Jesus vem e cumpre o Velho Testamento, nós agora somos aqueles que, vivendo a vida de Cristo em nós, nós revelamos, essa palavra é cara para o cristianismo, revelamos em nossas vidas, nas marcas pelo Evangelho, na transmissão da pregação de Cristo, nós apontamos para o Cristo que veio e para o Cristo que vai voltar. É o que Pedro está dizendo aqui. Olha, vocês têm um papel fundamental nesses sofrimentos, porque eles não são em vão. Vocês estão experimentando a oportunidade de apontar para Cristo e outras pessoas reconhecerem o sacrifício de Cristo através do testemunho de vocês. Então é importante padecer privações, sofrimentos, sermos contristados. É importante nós sofrermos em nome de Jesus Cristo para que Ele possa ser revelado em nós. E obviamente, se o Cristo foi o Cristo de dores, como seus seguidores podem querer uma espécie de paraíso sem dor na terra? Como seus seguidores podem exigir
que a nossa vida seja uma vida facilitada, a ponto de não termos as dores do Cristo. Vamos padecer, vamos padecer. Essa é a tarefa dos eleitos, os do passado e os do futuro e os de hoje. Eu peço que você que está ouvindo possa entender que nós estamos diante de um legado maravilhoso, que é apontar com nossas vidas para Jesus e dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é grandioso. E para isso a gente precisa ter um tipo de vida condizente com essa revelação, e o eleito, aquele que foi escolhido por Deus para fazer isso, para viver essa vida, que foi regenerado por Deus sem nenhum tipo de mérito, sem nenhum tipo de atuação pessoal, ele desenvolve isso por um tipo de vida exemplar, que Pedro vai trazer para a gente do verso 13 ao 21. Me acompanhe na leitura. Por isso, preparando o seu entendimento, olha o que Pedro fez, olha, vocês que entenderam o que foi dito, vocês que compreenderam a questão de qual é a posição que um eleito ocupa, por isso, olha o que ele diz: preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha que maravilhoso! Pedro está apontando aqui de que a vida de alguém que é salvo por Jesus Cristo é uma vida que é uma vida obediente. Mas ele não apela para a obediência que vai levar a um prêmio de ser salvo. Ele não apela para uma obediência que vai conduzir alguém a ser salvo. Ele apela para uma obediência paternal. Nós obedecemos, olha o verso de número 14, a Deus como filhos, a um pai. Nós abandonamos a filiação que nos foi oferecida em termos de uma vida para si mesmo. Ele vai dizer isso aqui no verso 18, parte V, vai falar a vida inútil que seus pais lhe legaram. Ele não está querendo aqui confrontar o seio familiar de ninguém, mas ao mesmo tempo ele está dizendo o seguinte: o padrão é desse Pai Celestial. Os outros precisam ser conformados a esse padrão. A nossa obediência a Deus não se dá pelo fato de que, se não obedecermos aqui ou acolá, seremos lançados no fogo eterno. A nossa obediência a Deus se deve ao fato de que fomos adotados por Deus, de que há gratidão em nossas ações e nós desejamos obedecer, ou na verdade, quando não desejamos obedecer, somos impulsionados, nós somos inclinados pelo Espírito Santo a uma compreensão de que a obediência, ela traduz a adoção, a filiação, traduz o fato de que somos filhos de Deus. Essa adoção aqui, ela é um apelo de Pedro. Olha o verso 17, quando ele faz assim: se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Vocês estão chamando Deus de Pai? Deus é Pai, Deus é Pai. Sim, Pedro, Deus é Pai. Então Pedro está dizendo: eu concordo. Se Ele é Pai, Ele requer obediência. Malaquias também fala isso logo no começo do seu livro. Deus é Pai e um pai precisa se relacionar com os filhos em termos de obediência. A obediência é a única resposta que de fato expõe a nossa relação com Deus em termos de amor. Se você quer amar a Deus, obedeça a Deus. Quem não ama a Deus não obedece a Deus. E na verdade isso faz parte de um conjunto muito claro de composições de ordem do decálogo, e isso acaba se desenvolvendo nas relações que temos com as pessoas. Uma ovelha que não consegue obedecer o seu pastor quando lhe é conferido algo legítimo, algo justo, mesmo que não seja algo que lhe agrade. Um pai
e uma mãe que propõe ao filho uma ação, mesmo que não seja uma ação agradável no primeiro momento, e se não for pecado, não for contra Deus, nossa, nós temos que ter muito cuidado, porque quando Deus imprime a Trindade em nossas relações, Ele também exige que haja não somente uma obediência ao Pai, mas obediência aos pais. O Catecismo de Westminster faz com que o quinto mandamento de honrar pai e mãe seja um mandamento que se desdobre nas relações com anciãos, relações com os presbíteros, relações com lideranças, com os guias e também, e obviamente, com os pais que nós temos nessa terra. Deus não está confrontando o mandamento, mas está dizendo o seguinte: a conformação de adoção, a conformação de ser adotado, lhe infere agora uma obediência a Deus unicamente. E essa obediência é requerida. Deus coloca aqui claras palavras de que a obediência a Deus é uma marca da santidade ao Senhor, de separação. Santidade não é rigor ascético, santidade não é deixar de fazer, santidade é conformar-se a Deus em Cristo, seu eleito. E no poder do Espírito Santo obedecer. Só podemos obedecer se formos regenerados, adotados, eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Qual é o desafio para todo aquele que foi salvo por Jesus Cristo? Não somente reconhecer os seus pecados, mas deixá-los, abandoná-los e passar a ser alguém obediente a Deus. E isso é possível no poder do Espírito Santo. Isso, inclusive, é algo aprovado e bom. Indo para o final, e pedindo que você possa pensar em quanto a sua obediência a Deus expõe a paternalidade, o amor de Deus por sua vida, e como nós somos rebeldes ao talo, né? Coloquialmente eu vou dizer, nós somos rebeldes pra caramba, nós buscamos a rebeldia quase que o tempo todo. Na verdade, às vezes nós nem conseguimos fazer uma consideração sobre algo sem antes dizer não concordo. Muitos de nós já têm o botão não concordo no automático, porque nós temos essa necessidade de autoafirmação. Coloque uma dúvida hoje sobre tantas concordâncias que você faz a si mesmo, se essas concordâncias não estão antes sendo discordâncias com as Escrituras. Coloque esse ponto de dúvida com relação às suas particulares certezas, para que elas possam ser certezas nas Escrituras, para que elas possam ser certezas e que edifiquem ao próximo, porque certezas que destroem as pessoas são certezas estranhas, certezas egoístas são certezas estranhas, certezas onde não há diálogo e conversação, onde você simplesmente é isso que eu quero e vou, é assim que eu penso, são certezas que não parecem estar em contato com Deus da revelação de Cristo Jesus. E por último, nós vamos ter uma conexão do verso 22 com o que ele vai dizer até o verso 25. Pedro vai falar assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração. Aqui existe algo esplêndido, né? Jesus, que é o Filho obediente e irrestritamente obediente ao Pai, foi obediente até a morte de cruz, fala sobre a purificação por meio da palavra no Evangelho de João. E aqui Pedro está dizendo que quando nós obedecemos sinceramente a Deus, ainda que nosso coração esteja naqueles conflitos, mas quando obedecemos sinceramente a Deus, essa obediência, ela transborda em amor às pessoas. Nós começamos a estar habilitados a amar pessoas fraternalmente de modo correto. A obediência, ela deixa o coração humano em uma posição onde o Espírito Santo nos purifica. E aí eu quero dizer, uma renovação de mente, uma transformação em conformação. Isso não vai ser fácil, isso não vai ser algo que você vai fazer de letra, porque você acha que é bom ser igual a Jesus. Isso vai requerer obediência. E essa obediência no poder do Espírito Santo purificará a alma minha e sua. E o que ele vai dizer ali do verso 23 em diante é o seguinte: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Diante de tantas provações, não é
tolice pensar que nós duvidamos que vamos sobreviver a elas. Quando nós estamos sendo muito pressionados e tentados a desistir, às vezes pensamos, eu não sei se eu vou conseguir seguir a carreira cristã. Pedro está dizendo, olha, o que foi colocado dentro de vocês não é o tipo de coisa que se retira. A palavra que foi plantada e que germinou e que fez com que você pudesse hoje estar nascido de novo, não é o tipo de coisa que se perde por quem não se consegue. Afinal, nós não obtivemos a salvação, não plantamos nós mesmos a semente e não temos como arrancá-la. Aquele que começou a boa obra, Efésios capítulo 1, verso 6, há de terminá-la em Cristo Jesus no seu dia. Eu gostaria de que você pudesse observar que Pedro categoriza no verso 24 a humanidade como uma erva perdida que seca, cai, que tem uma glória ridícula, que se despedaça logo em seguida, mas de que a palavra de Deus, essa semente que ele citou, ela permanece para sempre. Isso quer dizer que se você foi salvo por Jesus Cristo, não tem como perder a salvação, porque o Espírito Santo operará em você graciosa e misericordiosamente por toda a sua vida. E ele diz, essa palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês, o Evangelho da eleição, o Evangelho da graça imerecida, né, esse pleonasmo, o Evangelho de que Deus mandou um filho dele, o único filho para padecer pela humanidade, e esse filho padeceu até a morte, foi obediente até a morte, e nós seremos obedientes até a morte. O Evangelho que é uma boa notícia acerca de que iríamos para o inferno, fomos salvos, seríamos completamente destruídos dia após dia, noite após noite. A Bíblia não é aniquilacionista, a Bíblia não fala numa destruição de sumiu a alma, mas fala de lago de fogo e enxofre, fala de uma permanente dor e contínuo ranger de dentes. Você foi livre disso. E se você não tem Jesus Cristo, se você não é salvo por Jesus Cristo, a Bíblia em nenhum momento traz o decreto da eleição junto com o decreto da perdição. Este é algo maravilhoso, que ao mesmo tempo que Deus está esta noite dizendo que chamou pessoas para salvação e as colocou diante dessa salvação temporal num projeto desde antes da fundação do mundo, Deus pode estar falando com você que está me ouvindo aí agora. Deus pode estar falando com você e chamando você para a salvação e despertando você para ela. E você nesse momento, antes se via normal, nem tão mal assim, agora se vê completamente mal e rebelde. E percebe a rebeldia que antes não era notória. E percebe que as coisas não fazem sentido sem Deus. Algo está acontecendo. Deus está agindo. Eu peço que você ore comigo nesse momento, nós estamos terminando, para que o Senhor Deus faça essa obra em seu coração. E eu peço que você, que já é um eleito de Deus em Cristo Jesus, seja obediente ao seu Pai. O Pai requer obediência, ela é justa. Ela é um ato de gratidão e é um ato de exposição à filiação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Ore comigo, por favor.